Bom dia, amados irmãos, graça e paz. Estamos aqui nesta manhã, no período da nossa escola bíblica dominical, mesmo para matar a saudade de estarmos ali nos dividindo em classe, também tendo o nosso momento de louvor e de adoração, como nós sempre fazemos. Já temos saudades desse tempo. Esperamos que em breve estaremos juntos de novo, com os nossos professores ali, prestando culto ao Senhor e aprendendo mais da palavra dele. Mas em seguida, esta palavra eu trago para os irmãos agora, que Deus colocou no meu coração, nesse tempo de preocupações em todos os setores da sociedade, inclusive no meio religioso. Eu queria também informar os irmãos que em seguida nós temos as classes da escola bíblica com seus professores, que alguns prepararam para esta manhã as suas lições que dariam na classe. E eu espero que os irmãos estejam acessando, não estejam distanciando da palavra, distanciando da igreja, distanciando dos irmãos. O distanciamento é social e nós precisamos aprender a lidar com esse tempo e selecionar todas as coisas. Mas também o que me preocupa muito, acompanhando aí o meio religioso, às vezes até conversando com alguns líderes evangélicos, algumas coisas que eu recebo diariamente falando sobre jejum, que esse problema vai resolver somente com o jejum, e que a humanidade precisa jejuar mais, precisa orar mais. Com certeza precisamos de orar mais. Mas o que é mais importante? O jejum ou arrependimento? O profeta Isaías, ele faz uma diferença, já no tempo da lei, no tempo da atualidade do jejum, ele fala algo que nós precisamos aprender como cristão, para não ficar sendo colocado como comunidade de massa, né? Onde nós somos levados por todos os pensamentos. A Bíblia é que nos dá direcionamento de pensamento também para esse tempo. Isaías 58, o profeta fala algo interessante. A Bíblia é toda interessante, né? Mas aqui é relacionado ao assunto do jejum. Ele diz assim: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz com a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuraram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para a contenda, debates, jejuais, e para dardes punhadas impiamente, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige sua alma, que incline a cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamarias tu isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo e que deixes livres os quebrantados e que despedace todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo o nu cubras e não te escondas daquele que é da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante de ti, na tua face a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor responderás, gritarás e ele dirás: eis-me aqui. Acontecerá isso se retirares do meio de ti o jugo e estender do dedo e falar a vaidade. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. E o Senhor guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos
e fortificará teus ossos, e serás como jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós agradecemos ao Senhor por esta manhã que podemos nos reunir, ó Deus, como igreja do Senhor, mesmo não estando presentes fisicamente, mas espiritualmente, estamos juntos, ó Pai, nesta manhã, em torno da Tua Palavra, para identificar, ó Pai, a vontade do Senhor para nossas vidas, os preceitos do Senhor e os mandamentos do Senhor e o pensamento do Senhor, que é mais alto do que os nossos. Nós agradecemos também, ó Deus, pela Tua igreja, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, pela proteção das famílias, pelo sustento do alimento diário, da vestimenta, do trabalho. Nós agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Pai, continua cuidando da Tua igreja, Senhor, porque nós queremos cada dia zelar pelo Teu nome, honrar e bendizer o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, pensando nesse texto que nós acabamos de ler, nós entendemos claramente que Deus, Ele não está requerendo da humanidade jejum. O que é o jejum? É abster-se de pão, de água, de outras coisas mais e fazer um sacrifício físico para obter uma bênção. Essa é a ideia que se tem nesse tempo de jejum. Mas não é isso que Deus quer, né? Ele quer arrependimento. Deus quer um coração quebrantado, um coração misericordioso, pelo que nós podemos perceber aqui no texto lido, né? Então, jejum ou arrependimento? Eu gostaria de pensar com os irmãos. Então, o profeta aqui ele fala de coisa muito importante, que o jejum ele é importante também. Os dois são importantes, né? E o mais desejável, né? O jejum realizado segundo as orientações bíblicas leva os que o praticam à comunhão mais íntima com Deus. Então, o jejum ele é importante para a comunhão mais íntima com Deus, né? Então, ele também não pode ser praticado como objeto de troca, de permuta, ou de receber algo em troca, né? O texto de Isaías que nós lemos, ele fala que você já recebeu o seu trabalho, o seu sacrifício, você já recebeu ele, porque você se satisfez com aquele jejum que você está acostumado a praticar. Eu quero dizer, às vezes, que as pessoas hoje estão decretando jejum em massa, vamos jejuar para isso e tal. Quando o presidente Bolsonaro ele pediu, clamou nas redes sociais, que a igreja se unisse em jejum, em oração, eu não pratiquei jejum físico, mas eu estava em oração, porque eu sempre estou orando pelos governantes, tanto ele como os demais governantes que já passou pela nossa nação, tem sido objeto da minha oração, né? Então, às vezes as pessoas têm o jejum como moeda de troca. Então, não é esse o jejum que Deus vamos orar para que a nossa nação, vamos orar para que eu seja curado, vamos orar pela pandemia, que Deus tire a pandemia, vamos jejuar para isso. Orar sim, mas jejuar é um ato de sacrifício humano e não é isso que Deus quer da sua igreja. Ele quer até o jejum para a comunhão, para a intimidade com Ele. Se você quiser fazer um jejum, é algo muito pessoal, seu e Deus, e a intimidade é sua com Deus. Então não é para que você obtenha resultado do seu jejum como alguma coisa que você quer conquistar, né? Vários tipos de jejum propostos. Esse dia eu estava conversando numa casa, foi no aniversário, e tinha um pastor de uma determinada denominação, e ele estava dizendo, ó, esse mês eu estou fazendo jejum de Coca-Cola, né? E outro lá, vou fazer jejum de carne. Gente, isso é tudo utopia, isso é coisa de religião, isso é misticismo, isso é coisa que não está na Bíblia. Jejum não é isso. Então as pessoas não confundem as coisas porque ouvem falar e falam coisas apenas da carne, né? E o profeta Isaías, no capítulo 58, verso 3 e 5, ele traz claramente esse tipo de jejum que ele promove aqui, que ele fala que não é aquilo que ele devia ser e como que deve ser esse jejum e como deve ser a prática dele, né? Ele diz assim, todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber dos meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus, dizendo, por que jejuamos nós, né? Aqui a nação de Israel estava questionando
o jejum que eles faziam, achando que Deus ia ouvir eles através da prática do jejum. Mas olha o que Deus fala. Deus deseja mudança de vida. Então, o jejum, o primeiro passo é preciso causar mudança de vida no ser humano. Ele precisa buscar cada dia do Senhor na prática verdadeira da justiça e também na comunhão, na fraternidade e na misericórdia. Então, eu creio, amados, que nesse tempo tantas pessoas estão dizendo fazer jejum. Observe a palavra de Deus, né? Não entre nessa massificação de jejum que eles estão propondo por aí, não, que isso não traz resultado nenhum para o ser humano. O que Deus quer realmente é quebrantamento de coração, conversão genuína a Ele, intimidade com Ele. Pode ser através do jejum pessoal que você faz, você e Deus, você se coloca na presença do Senhor para que você não fique longe do Senhor. No verso 12 diz que não precisavam de jejum, mas sim de arrependimento sincero. Hoje não é diferente, carecemos de arrependimento em todos os níveis sociais. O mundo precisa de arrependimento, né? A começar pela liderança religiosa. Muitos religiosos aí propondo jejuns absurdos aí para as pessoas, práticas muitas vezes fora dos padrões bíblicos, a fim de tirar proveito próprio. Então nós precisamos também entender que essa liderança está corrompida por não conhecer as Escrituras. Eu queria que você meditasse nesse texto, Isaías 58. Leiam e se tiver alguma dúvida, você me procura, que eu não tenho mais tempo aqui para te responder agora todas as perguntas que poderiam acontecer nesse texto por causa do tempo do link no YouTube. Não posso delongar muito, não, e não consegue, a internet está muito ruim nesse tempo e não consegue ser colocado em pauta. Tá? Então, Deus abençoe a todos, tenha uma boa escola bíblica dominical, tenha um domingo abençoado. Vamos orar e colocar diante do Senhor as nossas vidas. Se você acha necessário fazer um jejum, que você faça ele, você e Deus, mas que seja um jejum de quebrantamento, de busca de santidade, de comunhão com Deus, que você não esteja colocando nada na sua vida como moeda de troca diante de Deus por causa de jejum. Vamos orar e usar de misericórdia, porque a misericórdia de Deus se renova todas as manhãs, então a sua também precisa acontecer nesse tempo. Tem muita gente carecendo de uma oração e também de um alô seu nesse tempo, até um parente seu. Busque comunhão e fraternidade em nome de Jesus. Amém.